Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Cheguei em casa do serviço e vi que a minha irmã, minha prima e uma outra menina estavam conversando ali na frente. Essa minha prima morava justamente na frente da nossa casa, só que um pouco mais assim pro lado. Eu tinha uma moto e minha intenção era entrar direto pelo portão, mas aí ela me chamou. Tirei o capacete e a prima sorriu. Márcio, vem aqui, quero te apresentar minha amiga lá do serviço. Deixei o capacete ali no banco da moto e me aproximei. O nome da menina era Estefânia. E olha, menina bonita. Cabelo ruivo, os olhos assim lindos, pele clarinha. A gente se cumprimentou com um beijo no rosto. Cumprimentei a Vanessa e a Priscila também. Fiquei ali um tempo de conversa com elas. Foi quando o meu celular apitou. E olha, eu já imaginava quem tinha me enviado mensagem. Só podia ser a Karina, minha vizinha. Ela devia ter me visto ali de papo com as meninas. Tudo bem que minha irmã e a minha prima também estavam juntos. Mas com certeza não deve ter gostado. E eu não estava enganado. Abri a mensagem e já senti aquele friozinho na barriga. Posso saber o que você está fazendo aí na frente de papo furado com essa ruiva? Ela estava com ciúme. Eu já imaginava que fosse ela. Dei uma disfarçada, olhei na direção da sua casa e vi que ela estava na janela, olhando provavelmente de cara feia na minha direção. Respondi que já estava entrando. Aí me despedi das garotas ali, dei uma desculpa e entrei. A Karina era minha namorada, quer dizer, namorada e força de expressão. Era o jeito como a gente se tratava, porque na realidade, ela já tinha compromisso com outro homem. Para usar um português assim bem coloquial e todo mundo entender, ela era casada. Já fazia quase um ano que estávamos de rolo. E eu gostava muito dela, sabe? Desde que ela se mudou ali para aquela casa, que eu tinha me encantado. Só que demorou para ela começar a me dar moral. Ela era mais velha do que eu. Tinha 34 anos, enquanto eu tinha só 23. O marido tinha quase 60 anos. E eles tinham uma filha de 11. A menina, segundo ela, era o motivo para ela não ter se separado dele até aquele momento. Nossa história começou porque eu gostava de fazer caminhadas ali no bairro, final de tarde, e um dia ela puxou assunto comigo. Perguntou se eu fazia academia, até porque ela estava pensando em começar a treinar também. No fim, em vez de academia, ela começou a caminhar também, e volta e meia a gente se encontrava ali pelas ruas do bairro. Isso foi o que nos aproximou, até que um dia marcamos de caminhar no parque, coisa que acabou sendo recorrente. Até que numa dessas vezes foi inevitável e acabamos ficando juntos. Digo inevitável porque era mais do que evidente aquela atração que começou entre nós. No fim, a gente se apaixonou e desde então nos comportávamos como se fôssemos namorados. Ela não gostava, por exemplo, que eu saísse à noite, final de semana. Bastava ela ouvir o barulho da minha moto saindo para ela já aparecer ali, sabe, na janela ou então abrir a porta. Ai de mim se eu chegasse tarde, se eu saísse com os meus amigos. Chovia de mensagem no celular, ela querendo saber onde que eu estava e fazendo o quê. Pedia que eu mandasse até foto do lugar para ela ter certeza de que eu não estava mentindo. Sabe, eu nem precisava mentir.
E mesmo que eu saísse com os meus amigos, ela nem precisaria se preocupar, porque eu, naquelas alturas, já não tinha interesse em nenhuma outra mulher. Só queria saber dela. Estava apaixonado. E nenhuma outra conseguia fazer a minha cabeça. Para se ter uma ideia, eu tinha até horário para chegar em casa, estabelecido por ela. Se ela não escutasse o ronco da minha moto no horário combinado, podia ser que no dia seguinte, sei lá, ela já me ligava, ou achava um jeito de me encontrar, mandava mensagem. Eu tinha ciúmes dela também, claro. Não gostava de saber, por exemplo, que ela tinha um marido, que dividia a cama com ela toda noite. Isso que era o pior, não era só de vez em quando. Mas mulher ciumenta como ela, eu nunca tinha visto. Foi por isso que assim que ela me enviou aquela mensagem, eu já tratei de me despedir das meninas e entrei. Depois, ela me ligou querendo saber quem era a Ruiva e por que é que eu estava conversando com ela. Olha, até explicar. De qualquer maneira, garanti que não tinha nada a ver, sabe? Era só uma amiga da Priscila. Só tinha parado um pouco ali para cumprimentá-las. Enfim, nesse sábado, um pouco mais tarde, ela deu um jeito de sair de casa para ficarmos juntos um pouco. Ela usava o carro do marido, já que de moto era complicado de a gente sair. Até porque qualquer pessoa poderia ver a gente junto, né? Enfim, era nesse contexto que eu ia levando a minha vida. O que eu não imaginava era que depois minha irmã viesse me dizer aquilo. Ô, Márcio, a Estefânia gostou de você, viu? Te achou um gatinho. Eu passei teu número pra ela, tudo bem? Aliás, ela vai dormir na casa da Priscila. A gente combinou de sair depois pra algum lugar. Você não quer nos acompanhar? Minha irmã não sabia do meu caso com a Karina. Na verdade, ninguém sabia. E até estranhava o fato de eu dificilmente sair de casa final de semana. Imagine, cara solteiro, 23 anos, trancafiado dentro de casa, assistindo televisão. De fato, era estranho. Um dia ela até comentou. Ô, Márcio, onde já se viu ficar enfurnado dentro de casa? Tem que sair, conhecer gente nova. Por isso que você não arranja namorada, né? Ah, se ela soubesse o motivo para eu não sair. Até minha mãe vinha me falar. E nessas horas, eu ficava sem saber o que dizer. E olha, antes de me envolver com a Karina, eu vivia saindo. Mas sabe quando você perde o interesse? Era só porque a Karina brigava comigo que eu não saía? Não. Era por isso, mas era também porque eu não fazia questão. Não tinha vontade de sair para quê? Só para gastar dinheiro? Quem eu queria estava bem ali do meu lado. Pena que a gente não podia sair junto. Tínhamos conversado sobre isso, inclusive, sobre a possibilidade de ela largar do marido, mas ela já tinha deixado bem claro que, apesar de querer fazer isso, era algo impossível. Não tinha como, pelo menos por enquanto. O que eu podia fazer se não aceitar? Falei para minha irmã que estava cansado, que ia tomar um banho, jantar e cair na cama. Mas quem disse que essas meninas me deram sossego? Segundo a Vanessa, a Ruivinha tinha ficado afim de mim e queria de todas as formas que eu saísse com elas. Para se ter uma ideia, vieram as três ali. Tentaram me convencer a sair com ela. A Vanessa, a Priscila e a Ruiva. Até minha mãe engrossou o couro. Como explicar que eu não podia? Como dizer, contar para elas que se me visse saindo, a Karina iria brigar comigo? No fim, não tive alternativa a não ser me arrumar e sair. Se eu não fizesse isso, ia ficar até feio para mim, né? Quer dizer, de qualquer maneira, para minha sorte, a Karina nem desconfiou que eu saí. Até porque não saí de moto. Fui de carona no carro da minha prima. Inclusive depois, a Karina mandou mensagem de boa noite,
desejando bons sonhos, sem sequer imaginar que naquela hora eu estava num barzinho com 3 meninas. Uma delas minha prima, tudo bem, mas eu também não seria nem louco de falar, né? Apesar de ter saído, no entanto, e apesar da minha prima e a minha irmã ficarem ali, me empurrando para cima da amiga delas, eu fiquei na minha, juro. Era uma menina bonita. E se não fosse a Karina, talvez eu fosse o primeiro a querer ficar com ela. Só que não tinha como. Eu era um cara comprometido, embora não pudesse contar para todo mundo. Tudo bem que minha garota era casada, mas esse para mim era só um detalhe. Fiquei ali, tirando o time de campo, assim, bem disfarçado, com todo o jeito do mundo. A Estefânia puxava a conversa, eu fingi que estava mexendo no celular. O problema foi que, pelas tantas, ela veio com tudo, deixando bem claro que queria ficar comigo. Falou que tinha adorado me conhecer, tinha gostado de mim, e no fim, sabe, não tive como. A gente acabou se beijando. E depois daquele primeiro beijo, aí mesmo é que não deu para parar. Olha, não vou ser hipócrita. Não era desagradável beijar aquela menina. Não era. Vou dizer agora que não gostei? Não tinha como. Acho que foi até por isso que eu fui me deixando levar. Mas olha, fiz tudo aquilo assim com a consciência pesada. Juro. Porque eu não queria. Aliás, não queria nem estar ali. Voltamos todos juntos. Até porque a Estefânia iria dormir ali na casa da prima. Me despedi o mais rápido possível, para não correr o risco da Karina sair na janela e descobrir que eu tinha saído. Entrei pelo portão assim bem de fininho, de olho na janela da casa dela. Graças a Deus parece que ela não me viu. Devia até estar dormindo aquela hora, né? No dia seguinte, tratei de sair dali de casa antes do almoço. Eu preferia 1000 vezes que a Karina me ligasse, me cobrando onde que eu estava, do que me ver ali com a Estefânia. Aliás, quando ela mandou mensagem me chamando para a gente fazer alguma coisa, eu disse que estava difícil para mim, meu chefe tinha me chamado, tinha dado um problema com um cliente, ia passar a tarde resolvendo. Sabe, contei um monte de mentira. Já para Karina, falei que tinha ido caminhar no parque, coisa que eu realmente fiz, tanto que mandei foto quando ela pediu. É difícil a gente ser solteiro e mesmo assim passar por uma situação dessas. Sei inclusive que neste momento deve ter gente perguntando, né, chamando de tonto, mas fazer o quê? Era a situação em que eu me encontrava, da qual eu não podia fugir, a não ser que me afastasse da Karina. Mas como que eu ia me afastar dessa mulher, sendo que estava apaixonado por ela? O problema foi que não consegui me desvencilhar da Estefânia por muito tempo. Ela passou a me mandar mensagens direto, dizendo que estava com saudade, querendo me ver de novo, e um dia não tive como fugir. Combinamos de nos encontrar na hora do almoço. Mas quem disse que a gente foi almoçar? Sabe o que ela falou quando a gente se encontrou? Hoje você não escapa. Hoje eu vou te sequestrar. Em vez do almoço, tenho até vergonha de admitir isso, mas a gente acabou fazendo outra coisa. Na verdade, nem voltamos para a empresa. Tanto eu liguei para o meu chefe, quanto ela ligou para o chefe dela. Cada um com uma desculpa, e passamos a tarde toda. Bem, acho que nessas alturas todo mundo já entendeu. Olha, eu juro que nunca tinha ficado com outra mulher desde que comecei meu caso com a Karina. Nunca. Até porque, ai de mim se eu fizesse isso e ela descobrisse. E não dá para negar que novamente
eu não posso dizer outra coisa. Não foi desagradável ficar com a Ruivinha, ter ido para a cama com ela. Não foi. Uma menina carinhosa, sabe? E, sei lá, na cama parecia... E a verdade é que foi só depois que eu me dei conta da enrascada em que tinha me metido. Porque era certo que ela iria atrás de mim, lá em casa, outra vez. E era certo, mais certo ainda, que de um jeito ou de outro, a Karina acabaria sabendo. Mas olha, isso... De todo modo, comecei a temer desde o primeiro instante. Ela contou para Priscila, a ruiva, que a gente tinha ido para a cama. A Priscila contou para minha irmã. E como a Vanessa e a Karina conversavam de vez em quando, adivinha? Até a Karina acabou sabendo, coisa que vamos convir. Eu já devia ter adivinhado desde o começo. Sabe, a Karina não é boba. Ela conversou com a minha irmã e ficou jogando verde, fazendo perguntas sobre Estefânia, até que no fim, sem saber que eu e ela tínhamos um caso, a Vanessa acabou me entregando de bandeja. Imagine a reação que a Karina teve. Naturalmente que ficou possessa e me ligou. Assim que atendi, ela falou aquilo. Já choramingando. É sério que você fez isso comigo, Márcia? Eu não tô acreditando, sabia? Chegou a dizer que não sabia o que estava fazendo comigo. Até porque ela mesma não tinha que ter amor por fora. Ela mesma dizia isso, seguidamente. E que o fato de ela ser casada e não poder se separar dava espaço para mim fazer sem vergonhice. Era isso que ela falava. De qualquer maneira, me chamou de tudo, até de canalha. E no fim, aconteceu aquilo que eu tanto temia. Decretou o nosso fim. Não quero mais saber de você, viu? A partir de agora, você pode sair com quem você quiser. E se me der na telha, eu também fico com outro cara. Sou livre. Se alguém tiver que reclamar, é meu marido. Eu tentei explicar. Dizer que não havia tido culpa. Que a menina tinha praticamente se jogado para cima de mim. Mas aí foi até pior. Ela falou que tinha perdido a confiança em mim. E que a partir daquele momento, era cada um por si. Tentei reverter a situação de todas as formas, só que não teve jeito. Ela, inclusive, me bloqueou. Tempos depois, como ela não dava mostras de que ia me perdoar, comecei a sair com a Estefânia. Pensei, Karina não me quer, vou ficar aqui choramingando. Inclusive, comecei a ficar com a Estefânia na frente de casa. Não vou mentir. Um pouco era para provocar. Ver se a Karina vinha me falar alguma coisa. Só que nada. Chegou num ponto que eu me dei conta que entre nós não havia mesmo nenhuma possibilidade de volta. E como a Estefânia era uma garota bonita, carinhosa, começamos a namorar. Comprei até um capacete rosa para ela usar, para a gente poder andar juntos de moto. Até que mais ou menos uns 3 meses depois de ter terminado comigo, eis que a Karina me procurou. Para mim foi a maior surpresa da minha vida. Pensei que ela nunca mais quisesse sequer conversar comigo. Nem acreditei quando vi aquela mensagem ali no celular. E ela veio assim, tão diferente, sabe?
tão suave. Se você soubesse quanto minha vida está triste e vazia sem você. Nada mais tem graça para mim. Sabe, eu li e quase respondi. Ué, foi você que se afastou de mim? Era pra gente estar junto até hoje. Só que aí eu pensei e escrevi outra coisa. Para mim também não está sendo fácil. Em resumo, começamos a conversar. Ela disse que tinha vontade de me matar toda vez que vivia com aquela menina. Principalmente a gente andando de moto, ela segurando a minha cintura. O fato é que a gente jogou as cartas na mesa. Acabamos confessando os dois, um pro outro, que tanto eu quanto ela estávamos morrendo de saudade. O que não era mentira. E no fim, aconteceu aquilo que eu sinceramente não pensei que fosse voltar a acontecer. Combinamos um encontro e tudo terminou em cima de uma cama. A gente ficou ali, em silêncio depois, até que ela perguntou: você está gostando daquela ruiva? Olha, Karina, para ser bem sincero com você, era uma pessoa bacana, gosta de mim de verdade, mas você sabe que é por você que eu sou apaixonado. Nessa hora, ela sorriu. Gostou do que eu falei. E aí, me fez aquela pergunta: e se a gente voltasse? Tá falando sério? Meu Deus, é tudo que eu mais quero na vida. Eu também. Só que tem um porém. Não quero mais saber de você com aquela menina. Se a gente realmente voltar, você vai ter que terminar com ela. Não quero você com mulher nenhuma. Quero você só pra mim. Se der pra ser assim. Sabe, eu fiquei olhando pra ela assim, meio pensativo. E aí retruquei. Tá certo, mas... e você? Quando que você vai resolver a tua vida? Ou você acha que eu gosto de você dormindo na cama com aquele teu marido? Quando que você vai se separar? Pra gente ficar junto de verdade? Ela fez um bico assim e deu uma travada. Ai, Márcio, você de novo com isso? Você sabe que pra mim é difícil. Eu tenho uma filha de 11 anos. Sem contar o resto, né? Tá, e você vai esperar ela completar 18, 20, 25, 50 pra pedir a separação? E até lá eu fico como? Hein, Karina? Olha, eu tenho uma contraproposta pra te fazer. A gente volta a ficar junto, mas cada um na sua. Você continua casada com o teu marido, dormindo com ele, e eu continuo namorando a Estefânia. Aliás, vai ser até melhor assim. Desse jeito ninguém dá na vista, né? Você tá tirando onda com a minha cara? Tirando onda? Claro que não. Ué, a gente vai levando assim. Aí no dia que você se separar, eu termino meu namoro também. Aí assumimos para todo mundo que estamos juntos. Ela não gostou. Na verdade, eu sabia que ela não ia gostar. Só que, por outro lado, não é justo. E é tão justo que, apesar de ela não ter gostado, eu deixei bem claro que não ia terminar o meu namoro para ficar vivendo de migalhas, das sobras do amor dela. Se ela realmente quisesse ficar comigo, então que resolvesse sua vida. Aí eu resolveria a minha também. Resultado, ela ficou brava comigo, pediu até pra gente ir embora na mesma hora. Ficou fura da vida e, mais uma vez, resolveu me bloquear e me afastar. Olha, não vou dizer que eu não fiquei triste.
Mas ao mesmo tempo, meu Deus, o que ela queria? Será que eu fiz uma proposta injusta? Acho que não. Acho que não. Eu vou agora me submeter aos termos dela, à situação que ela vive. Ela dormindo toda noite na mesma cama com o marido, enquanto eu tenho hora para chegar em casa e não posso. Sabe? Nada a ver. Puxa vida. Eu era um cara solteiro e a Estefânia era uma menina bonita, me adorava. Não tinha motivos para terminar com ela, para voltar a ser o amante de uma mulher casada. Eu nunca tinha pensado nisso desse modo, mas comecei a pensar. Sabe, a mulher dormindo com o marido, na mesma cama. Ah, mas ela não gosta dele. Não sei. Não sei. Talvez não goste, mas eu não sei. E mesmo que não goste, dá na mesma. Se ele quiser fazer alguma coisa com ela na cama, ela vai dizer não? Claro que não vai dizer não. É seu marido. Aí ela vai ficar lá com o marido, fazendo o que ele quer, vivendo vida de esposa, enquanto eu estou na minha cama de solteiro. Sabe, imaginando como seria bom se ela estivesse não com aquele cara, mas comigo aqui. Sabe, chegou num ponto que eu achei que estava oferecendo demais em troca de pouco. Não tinha motivo nenhum para terminar com aquela menina. Sabe, se fosse para ficar com aquela que eu queria ficar, puxa, que maravilha, mas não era. Conclusão, ela não gostou e a gente acabou brigando também. Eu não tinha motivos para mudar de opinião. Ela resolveu botar uma pedra em cima da nossa história. Diz que nunca mais eu iria encostar um dedo nela. Fazer o quê? Uma coisa que, repito, me deixa triste. Eu não posso obrigar alguém a ficar comigo. Senti, claro que eu senti. Mas botei na cabeça que talvez seja melhor assim. Talvez não, com certeza absoluta. Quem sabe o nosso romance não tivesse futuro mesmo. Quem sabe ela fosse me manter ali, na rédea curta, sabe, me cercando, me impedindo até mesmo de sair para me divertir com os meus amigos, enquanto ela ia dormir com o marido, sabe? Nada a ver. Chegou num ponto que parece que eu abri o olho, sabe? E olha, posso até me arrepender depois, mas pelo menos estou tentando fazer a coisa certa. Posso até quebrar minha cara, mas pelo menos não estou esperando vendo a vida passar. Estou fazendo aquilo que qualquer pessoa deve fazer, correndo atrás da minha felicidade.